E se eu te dissesse que no coração do Brasil existe um silêncio que esconde uma cidade inteira? Não uma aldeia ou ruínas simples, mas uma metrópole, uma civilização esquecida pelo tempo, descrita em um documento que por muito pouco não se perdeu para sempre. Um relato que muitos gostariam que permanecesse em silêncio. Bem-vindo à Zona de Silêncio. Hoje, nossa expedição nos levará para o centro de um dos maiores enigmas da história brasileira. Vamos quebrar o pacto de esquecimento e decifrar os segredos do manuscrito 512. O mapa para uma cidade perdida que consumiu a vida de um homem lendário. Fique até o final, pois a verdade por trás desse mistério é mais estranha e mais inspiradora do que a ficção que ela ajudou a criar. Nossa história começa em 1839, quando o pesquisador Manuel Ferreira Lagos redescobre, quase por acidente, um documento empoeirado e esquecido nos arquivos da Biblioteca Nacional do Brasil. O título: Relação histórica de uma oculta e grande povoação antiguíssima sem moradores. Datado de 1753, o texto é a carta de um bandeirante português ao vice-rei. Um relato de uma jornada tão fantástica que foi arquivado como delírio. Mas não era delírio, era um mapa. O documento narra a expedição de um grupo de bandeirantes que, após 10 anos vagando pelo sertão em busca das lendárias minas de prata de Muribeca, se deparou com uma cadeia de montanhas que brilhavam sob o sol como se fossem feitas de cristal. Com enorme dificuldade, eles encontraram uma passagem. O que viram do outro lado mudaria para sempre o conceito de história pré-colombiana no Brasil. Diante deles, estavam as ruínas de uma metrópole de pedra. A entrada era marcada por 3 arcos imponentes, o do meio sendo o maior, com inscrições em uma língua completamente desconhecida, indecifrável. As ruas eram largas e pavimentadas, ladeadas por casas de 2 andares, todas de pedra lavrada, em um estado de perfeita conservação, mas completamente vazias. O silêncio era absoluto. No centro de uma grande praça, um obelisco de pedra negra se erguia, e no seu topo, a estátua de um homem com uma mão na cintura e a outra apontando firmemente para o norte. Em vários cantos da cidade, eles encontraram hieróglifos e símbolos estranhos, alguns remetendo a cruzes e corvos. Parecia uma mistura de arquitetura romana com uma cultura totalmente nova. O relato continua com detalhes fascinantes. Um palácio em ruínas, com um pórtico esculpido, mostrando a figura de um jovem. Um templo onde encontraram um baixo relevo com a imagem de uma figura coroada. E a maior descoberta: em um dos edifícios, um dos homens, chamado João Antônio, encontrou uma grande moeda de ouro. De um lado, a efígie de um jovem ajoelhado. Do outro, um arco, uma coroa e uma flecha. A prova de que aquela civilização não só existiu, como cunhou sua própria moeda. Mas quem eram eles? Por que abandonaram uma cidade tão grandiosa? O manuscrito não dava as respostas. Era um convite aberto para o abismo da curiosidade. Por mais de um século, ninguém ousou aceitá-lo. Até que ele chegou às mãos de um homem que via no abismo o seu verdadeiro lar. Seu nome era Coronel Percy Harrison Fawcett. Fawcett não era apenas um explorador. Ele era uma lenda viva no início do século XX. Um oficial britânico, condecorado por sua bravura, que trocou os campos de batalha pela selva sul-americana. Para a Royal Geographical Society de Londres, ele mapeou fronteiras que ninguém jamais havia ousado cruzar. Ele era conhecido por sua resistência quase sobrenatural, capaz de sobreviver com quase nada, e por uma determinação de aço. Mas Fawcett também era um místico, um homem que acreditava em cidades perdidas e em energias secretas da Terra. Ele já era obcecado pela ideia de uma civilização avançada na Amazônia, um reino que ele batizou de Zé. Quando ele leu o manuscrito 512, todas as peças se encaixaram. A cidade de pedra não era uma lenda de bandeirantes, era a sua cidade de Zé, e ele a encontraria, custasse o que custasse.
Suas expedições anteriores foram brutais. Ele enfrentou a fome, tribos hostis, doenças tropicais que matariam homens comuns em dias. Ele viu companheiros de expedição enlouquecerem ou simplesmente desistirem. Mas cada dificuldade apenas fortalecia sua convicção. Em 1925, ele decidiu que faria sua última e definitiva tentativa. Ele aprendeu com seus erros. Uma expedição grande demais era lenta e assustava os nativos. Desta vez, ele levaria apenas o essencial. E as duas pessoas em quem mais confiava no mundo: seu filho mais velho, Jack Fawcett, e o melhor amigo de Jack, Raleigh Rimmel. Em 29 de maio de 1925, a expedição chegou a um local que Fawcett batizou de Campo do Cavalo Morto. Foi dali que ele enviou sua última mensagem ao mundo exterior, uma carta para sua esposa, Nina. Ele estava otimista, dizendo que as coisas corriam bem e que em breve eles entrariam no território inexplorado de onde ninguém jamais retornou. Depois daquela carta, o silêncio. Um silêncio que dura até hoje. A selva amazônica engoliu o maior explorador de seu tempo. O desaparecimento chocou o mundo. O que aconteceu com Fawcett, Jack e Raleigh? As teorias se multiplicaram, cada uma mais sombria que a outra. A mais aceita é que foram mortos por tribos indígenas. Anos depois, o líder dos índios Kalapalos teria confessado ter matado os três, mas sua história mudava a cada vez que era contada. Outros dizem que eles sucumbiram à natureza implacável. Fome, doenças, um ataque de onça ou uma picada de cobra. Mas há a teoria que alimenta a lenda. A de que Fawcett estava certo. A de que ele encontrou a cidade de Z. Alguns dizem que ele e seus companheiros foram feitos prisioneiros ou se juntaram à misteriosa civilização, tornando-se guardiões de seu segredo. Houve até relatos de um velho branco, mantido em cativeiro por uma tribo, que muitos acreditavam ser o próprio Fawcett. Nenhuma dessas pistas levou a uma conclusão. A busca por Fawcett se tornou um mistério dentro do mistério, com mais de 100 pessoas morrendo em expedições de resgate que se seguiram. A história de Fawcett era tão inacreditável, sua busca tão lendária, que a ficção a tomou para si. Seu amigo, o escritor Sir Arthur Conan Doyle, se inspirou em seus relatos para escrever o clássico O Mundo Perdido. E décadas depois, um jovem cineasta chamado George Lucas usaria a figura de Fawcett, o explorador de chapéu destemido em busca de artefatos em selvas perigosas, como molde para criar um dos maiores heróis de todos os tempos, Indiana Jones. O homem que buscava uma cidade perdida se tornou, ele mesmo, uma lenda perdida. Mas e a cidade? Era real. Por muito tempo, a ciência oficial descartou a ideia de grandes civilizações na Amazônia. Mas a própria ciência teve que se calar. Nos últimos anos, com o desmatamento e novas tecnologias, descobrimos coisas incríveis. Geóglifos gigantes no Acre, restos de cidades-jardim interligadas por estradas, provando que a Amazônia abrigou, sim, sociedades complexas com milhões de habitantes. Talvez Fawcett estivesse certo o tempo todo. Talvez o manuscrito 512 não fosse uma fantasia, mas o último eco de um mundo que o nosso se esqueceu. A Amazônia continua sendo a maior zona de silêncio do planeta. Um lugar que nos lembra que, por mais que exploremos, ainda somos apenas visitantes em um mundo muito mais antigo e misterioso do que nossa vã filosofia pode imaginar. A cidade de pedra pode estar lá, agora mesmo, coberta por vinhas e pelo tempo, aguardando em silêncio. A pergunta que fica é: o que você acha que aconteceu com o Coronel Fawcett? Ele encontrou a morte ou um novo mundo? Deixe a sua teoria aqui nos comentários. Vamos discutir esse mistério juntos. Se você, assim como nós, é fascinado por histórias que vivem na fronteira do inexplicável, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o segredo do manuscrito 512. E para não perder nenhuma viagem à nossa zona de silêncio, inscreva-se no canal e ative as notificações.
A verdade, como sempre, pode estar mais perto do que imaginamos.